Vamos lá, gente. Vou falar de um problema frequente que aparece em transformadas de Fourier, se você não é cuidadoso, que é chamado de aliasing, tá? Em inglês, tá? Alias é codinome, tá? Ou apelido, né? É a mesma coisa que nickname, só que é um pouco mais chique, é usado também em contexto mais militar, assim, tá? Alias é um codinome, né? Esse problema está relacionado à transformada de Fourier discreta da seguinte maneira, ó. Aqui eu estou mostrando para vocês uma função seno de 8t em azul, essa aqui que tem a frequência maior, né? E em vermelho, menos seno de 2t, que é essa outra função. Eu estou fazendo aqui uma discretização meio não muito cuidadosa, que é o seguinte, eu estou usando aqui n igual a 10 no intervalo t igual a 2π para fazer a transformada, né? Com isso, né, os valores que eu vou discretizar são os tj's, né? Sempre calculados em t sobre n vezes j, né? Ou seja, 2π sobre 10 é π sobre 5j. São os valores que eu vou usar para discretizar. Eu já falei para vocês que eu tenho que escolher o n múltiplo de 2 de preferência. Não múltiplo de 2, perdão, uma potência de 2. Então, ou 8 aqui, ou 16, ou 32, etc, né? Escolher 10 não tem problema, porque o Python completa de zeros, como eu já falei. Então tudo bem. Agora vejam o seguinte, né? Ó, eu estou discretizando nesses valores aqui, π sobre 5j, então aqui, né, seria o j igual a 0. Né? Aqui, j igual a 1, igual a π sobre 5, 2π sobre 5, j igual a 2, 3π sobre 5, etc. O que acontece? As duas funções são iguais nesses pontos. Seno de 8t é igual a menos seno de 2t para t igual a π sobre 5 vezes qualquer inteiro. Então aqui uma função estaria se passando por outra, estaria assumindo o codinome da outra, porque para o seu código de transformada discreta, as duas funções são iguais. O seu código não conhece a função exata, você só forneceu para o seu código estes valores aqui, onde elas são iguais. E aí o código se perde, né? O código se perde porque ele não sabe qual é a função verdadeira. E geralmente ele vai captar a frequência menor. Tá? Vamos ver isso funcionando, gente. Eu vou abrir aqui então o código. Tá aqui, ó. Só um segundo. Esse código vai nos mostrar o problema de aliasing funcionando. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um período de 2π, tá? Uma amostragem de 10 pontos. E eu vou fazer a transformada de duas funções, seno de 8t, seno de 2t, e mostrá-las no mesmo gráfico, tá? Vamos lá, ó. Tá aqui, gente, ó. Eu tenho dois gráficos aqui, um sobre o outro, porque eu não estou enxergando a função azul, porque ela está embaixo da laranja, tá? A azul é seno de 8t. A laranja é menos seno de 2t. Elas estão dando a mesma coisa. Então é como se as duas tivessem a mesma frequência. Claro que aqui tem um problema adicional, né, que a frequência de Nyquist, aqui nesse caso, né, que é sempre π n sobre t, nesse caso é π vezes 10 sobre t, que é 2π, ou seja, ela é igual a 5. Então, de qualquer maneira, eu não conseguiria captar a frequência do sinal seno de 8t, né, porque 8 é maior do que 5. Então já tem um primeiro problema que tem a ver com subamostragem, né? Mas mesmo assim, não esperaria que aparecesse esse pico aqui, tá? Em 2. Por que apareceu esse pico? Por causa do problema de aliasing entre as funções seno de 8t e menos seno de 2t, né? A função menos seno de 2t está se passando pela seno de 8t, percebe? Ela está usando um codinome ali da função seno de 8t, tá bom? Como você evita problemas de aliasing? Toma cuidado, né? Aumentando os valores aqui de n e de t e observando o valor da função nos pontos que você discretizou, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você aumentasse, sei lá, vamos colocar aqui vezes 10, o período é 2π vezes 10, 20π. E o número de pontos é 2 elevado a 6, por exemplo. Tá? Então é um valor mais alto de n e um período grande. Tá? Vamos ver o que acontece. Tá? Aqui, ó, continua tendo um problema, né? Tem a ver com a dispersão ainda, tá? Tem a ver com a dispersão. Dispersão não, perdão, tem a ver com a subamostragem, tá? Então provavelmente eu vou ter que usar um valor maior aqui de n. Vamos ver o que acontece.
Agora sim, ó. Agora sim deu certo, tá? Eu evitei problemas de subamostragem, problemas de aliasing. Agora sim, ó, a função seno de 8t, que está em azul, né? A função seno de 8t que está em azul tem uma frequência 8, como eu esperaria que fosse mesmo, né? Já a função menos seno de 2t, ó, tem uma frequência de 2 ali, como eu esperaria. Tá tudo funcionando bonitinho, tá? Então você tem que ter um cuidado, né? O problema é que às vezes você não conhece a frequência do seu sinal. Então você tem que analisar muito bem a sua função para ver se não está fazendo bobagem, tá? A função que você quer calcular a transformada, né? O seu sinal. Você tem que analisar muito bem o seu sinal para ver se você não está cometendo nenhum problema de aliasing. Tudo bem, gente? Assim como de subamostragem também, obviamente, né? Tá? Daqui a pouco eu volto com mais um tipo de problema, tá? Que se chama dispersão. Então daqui a pouco eu volto, gente. Valeu!